A história da homeopatia, primeira parte, vídeo 1. A homeopatia é uma doutrina médica, devido a Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Hahnemann era alemão. Nasceu na cidade de Meissen, na Saxônia, a 11 de abril de 1755. Nas plagas germânicas cresceu, desenvolveu-se, estudou, formou-se em medicina. Ele frequentou a Universidade de Leipzig, falando em alemão, Leipzig, que é famosa em Viena, e tendo defendido a sua tese de doutorado ao 10 de agosto de 1779. Então, formando-se em medicina, Hahnemann não se tornou simplesmente um médico. Ele foi também um gênio médico. Possuía vastos e profundos conhecimentos acerca da dor humana, acerca da sensibilidade humana. E com isso ele foi transcendendo o possível ou o aparente da clínica médica. Então, na medicina, na conhecida medicina desde Hipócrates, na remota antiguidade, Hahnemann foi desbravando as ciências físicas e naturais. Ele era sábio em química e em mineralogia, cujo respeito escreveu obras de grande mérito. Entre aqueles que se serviram das obras de Hahnemann, nós temos o nosso patriarca José Bonifácio, aqui do Brasil. Então, nas línguas vivas e mortas, Hahnemann versava muito bem o latim, o francês, o espanhol, o italiano, o sírio e o árabe. E todo esse vasto saber ele não adquiriu, por certo, somente na Alemanha, nas universidades, ou nas universidades germânicas, como gostam de dizer, mas ele trazia também patrimônio valiosíssimo adquirido do espírito. Dotado ao mesmo tempo de um gênio intuitivo, prático, sendo tão grande pensador quanto experimentador. Ele invoca o juízo objetivo de tratar o ser humano com amor. Nessas condições, não podia acomodar-se nas presunções de uma medicina na época que tratava apenas de teoremas, porque era muito comum no fim do século XVIII, início do século XIX, vultosas teorias científicas. Mas as teorias científicas, quando elas não são aplicadas às massas populares, costumeiramente elas se tornam estéreis. Porque o grande juramento de Hipócrates, a grande evocação de Esculápio, o deus da medicina, seria precisamente salvar vidas. Entreter entre os seres humanos o amor e a essência pela saúde, por uma vida ética, por uma vida amorosa ao próprio corpo, mas também à alma. Logo, as terapêuticas medicinais na época de Hahnemann eram um tanto quanto instrumentos de tortura. Como nós fomos vendo nos livros de história, eles usavam muito a sangria, usavam muito produtos que causavam entorpecimento. Eles faziam muitas vezes incisões cirúrgicas de uma maneira muito ríspida. Então, a primeira e única vocação do médico, dizia Hahnemann, no primeiro parágrafo da sua obra, Organum da Arte de Curar, é restabelecer a saúde nas pessoas enfermas. É o que se chama de curar. O que é curar? Curar é restabelecer a saúde. Então, a palavra cura, ela tem um amplo espectro muito maior do que se imagina. Quando nós somos atendidos pelos médicos, nós procuramos uma medicação para a nossa dor.
Mas a medicação ela vai fazer o processo do tratamento dos sintomas, das causas infecciosas da enfermidade. Mas quando nós procuramos um terapeuta da alma, nós precisamos entender que as medicações elas cuidam de determinada parte, determinada porcentagem do processo cura. O outro processo tem uma causa muito espiritual, muito emocional, psicológica, da alma, da essência. Curar pode ser uma palavra amiga, curar pode ser um semblante sorridente para o outro, a cura pode estar num perdão, a cura pode estar num sim ou num não bendito. Tudo envolve o interior e o invisível ao corpo. Basta os doentes suspirarem por socorro? Não. Instituírem cátedras teóricas? Também não. É preciso um comprometimento com a própria saúde e uma felicidade na alma que precisa resplandecer necessidade de estar vivo e trabalhar operante pelo seu aperfeiçoamento interior. Então Hahnemann sabia que há um desacordo entre as palavras e os atos naqueles que pensam na cura unicamente numa simples prescrição. Dentro de uma classe que levou várias sociedades sábias à aquisição de inúmeras dúvidas da alma. Como é possível curar a alma? Como é possível ser capaz de proporcionar recursos para uma existência tranquila? Um belo dia, estando perto dos seus clientes, Hahnemann anuncia-lhes a resolução de abandonar o exercício da profissão médica, dedicando-se daí então à tradução de obras científicas. Então vemos que Hahnemann sai da clínica meramente comercial, meramente financeira, estrutura-se com a sua vida material e começa a intermediar o saber, o conhecimento, para se chegar na causa, na essência. Então, esse ensaio sob novos princípios, descobrir virtudes curativas, descobrir substâncias medicinais, princípios admitidos até os nossos dias, é o chamada medicina emocional, que vai além da medicina racional, ou que é um complemento da medicina racional. É o chamada medicina psicológica, olha só, unindo a medicina à psicologia, medicina terapêutica da alma, medicina do espírito essencial. Portanto, a homeopatia é uma doutrina médica? Sim, mas é uma doutrina também da essência do espírito. É uma doutrina que trabalha a grandeza infinita dos espaços estelares para entreter que o pensamento também pode curar. Sabemos, pelo estudo do espiritualismo universal, que a biologia está ligada à patologia, mas que o perispírito, que é o corpo vaporoso do espírito, também está ligada à psicopatologia, ou seja, as radiações do pensamento, as energias que fomentam a nossa anatomia, transmigram o nosso arcabouço material e partem célula a célula, espírito, perispírito, corpo, soma. Somatizar é pensar e reagir em si mesmo, no próprio organismo. Podemos pensar que a homeopatia é também um estudo dos fluidos. Consequentemente, é uma contribuição imensa demonstrar que existam fluidos diluídos ao ponto de alcançar a alma, de alcançar a essência do ser. Sui generis é uma empoderabilidade, penetrabilidade, dinamismo que expõe o pensamento à vontade de curar. Mero Robert Filho, muita luz e muita paz. Psicanalista e terapeuta.